Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Eu era de uma família de 5 irmãos. Quer dizer, 4, né? Já que, infelizmente, perdemos uma irmã quando ela ainda era bem pequenininha. 3 moças e um rapaz, dos que sobraram. Éramos muito pobres. Às vezes, mal tínhamos o que comer, já que meu pai ganhava o pouco dinheiro que ganhava com baralho e cachaça. Minha mãe, coitada, tinha sofrido tanto nessa vida, principalmente depois do casamento. Mas tanto ela sofreu que acabou partindo também muito cedo. Eu era bem novinha quando perdi minha mãe. Era a minha irmã mais velha, na verdade, que fazia o papel de mãe para todo mundo. Olha, eu passei uma infância muito sofrida, como eu sei que muita gente passa. Morávamos praticamente de favor. Lembro que quando completei 18 anos, eu comecei a trabalhar na Santa Casa. Cuidava de bebezinhos recém-nascidos. Também estudava. Aliás, era a melhor aluna. E desde cedo, apesar de saber das dificuldades, eu sonhava cursar medicina. Eu queria ser médica. Médica pediátrica. Já que eu sempre gostei de lidar com crianças. Eu queria dedicar minha vida a curar as criancinhas. Minha irmã mais velha, minha segunda mãe, vamos dizer assim, era a única que me apoiava em tudo. Era a única com quem eu podia contar e que me incentivava quando eu tinha alguma ideia, quando eu tinha algum sonho. E para ela, eu falava realmente dos meus sonhos, os planos de vida que eu tinha. A coitadinha também sofria tanto. Sofreu tanto quanto eu e a minha mãe. E o pior é que também penou na mão do marido. Ou seja, penou na mão do pai, depois penou na mãe do marido. Para mim, minha irmã foi uma verdadeira mártir. Como eu vivia na casa dela, depois que ela se casou, também ajudava a cuidar das crianças, dos filhos dela. E olha, eu adorava os meus sobrinhos. Se bem que eu sempre adorei tudo que é criança, né? Morávamos numa cidade de Minas Gerais, onde quase tudo era censurado, quase nada era permitido. Pelo menos para nós mulheres. As moças, por exemplo, não tinham o direito de namorar. Muito menos de passear de mãos dadas na rua. Beijar, então, era assunto proibido. Principalmente em público. Mas, como toda menina da minha idade, eu era muito romântica, muito sonhadora. E é claro que eu sonhava conhecer uma pessoa especial. Aquele que seria o meu amor, meu namorado, quem sabe o meu companheiro para toda a vida. Modéstia à parte, sempre fui uma menina bonita. Pelo menos era o que todo mundo falava. E um dia, o pessoal da escola me fez um convite. Estávamos ali conversando e, de repente, uma das minhas colegas sugeriu: escuta, Elizabeth, por que você não participa do concurso de rainha dos estudantes? Quem, eu? Imagine, que ideia. Ué, por que não? Você é tão bonita. Aliás, se você se arrumasse um pouquinho melhor, garanto que seria a menina mais linda da escola. Olha, aquilo me pareceu um absurdo. Para começar, eu não tinha nem roupa, sapato.
Não tinha como me produzir para um concurso daqueles. Aliás, nem o baile eu sabia se teria condições de ir. Todo ano a escola organizava aquele concurso. Era um baile tradicional, junto com o concurso. Só que não dava para mim. Não adiantava começar a sonhar com uma coisa que eu sabia que não ia conseguir. De mais a mais, tinha tanta menina bonita ali naquela escola. Todas com mais chances do que eu. Mas acredite quem quiser, as minhas colegas se prontificaram a ajudar. Eu acho que eu nunca fiquei tão emocionada em toda a minha vida. Uma arrumou sapato, a outra arrumou um vestido bonito, outra aceitou me enfeitar, manicure, cortar unha, cabelo, tudo. No fim, acabei topando. Me inscrevi no concurso. E olha, sabe quando você não acredita? E não era para acreditar mesmo. Eu era uma pobrezinha, tudo bem que era bonitinha, mas bonita por bonita. Tinha muita menina ali e todas, ou quase todas pelo menos, com uma condição assim muito melhor do que a minha. De roupa, de condições. Sabe, eu não imaginava. Eu, sinceramente, cheguei a pensar que estivesse sonhando, porque não é que eu ganhei. Não é que eu ganhei aquele concurso que eu imaginei que nunca na minha vida teria condições de ganhar. Ganhei. Aliás, mais do que ganhar, foi uma vitória esmagadora. Olha, eu me senti a própria Cinderela aquele dia. Foi o sonho mais lindo que alguém podia me proporcionar. E tudo por conta das minhas amigas. Porque se não fossem elas, eu não teria nada, não teria um anelzinho, uma bijuteria para usar. Imagine arrumar cabelo, unha, sapato, vestido, maquiagem. Minhas irmãs também me ajudaram um monte. Repito, para mim foi uma noite de sonho. Um verdadeiro conto de fadas. Me senti como a própria Cinderela. E depois, ainda teve o baile. E foi naquele baile que eu conheci uma pessoa que mudaria para sempre os rumos da minha vida. Olha, quando a gente se olhou pela primeira vez, e tem gente que acha bobagem isso, essa coisa de primeira vez, não existe. Depois que você... Não. Existe porque eu vivi. Eu senti o mundo parar. Ele era tão lindo, um moço tão charmoso. E tinha um jeito nele que fazia meu coração disparar dentro do peito. Seu nome, Roberto. Ele cursava o último ano de engenharia. E sabe, desde o começo, desde que trocamos aquele primeiro olhar, algo dentro de mim me disse: ele era o homem por quem eu tinha tanto esperado. Eu era o homem que eu tinha pedido a Deus nas minhas orações durante anos a fio. Pois ele se aproximou, puxou conversa, e pelas tantas ficou em silêncio, assim, olhando para mim, meu corpo todo tremendo, e falou aquela frase que eu nunca mais vou esquecer. Você é a menina mais linda desse bairro e dessa escola. Parabéns. Mereceu o prêmio. Falou aquilo, se aproximou e aconteceu o nosso primeiro beijo. Foi simplesmente a sensação mais gostosa que já tinha tomado conta de mim algum dia. Eu nunca tinha sentido uma coisa tão mágica. De olhos fechados eu tive a impressão de flutuar. Foi o momento mais lindo que eu já tinha vivido. Mas a gente sabe que as coisas não são todas assim bonitas. Começa a acontecer coisa bonita, coisa gostosa. De repente, veio alguém para atrapalhar.
e não deu outra. Naquele mesmo dia, já vieram fazer intriga. Me contaram, por exemplo, que o Roberto era noivo e que a noiva dele morava em outra cidade. Aliás, na cidade em que ele também morava, com os pais. Ele estava ali apenas fazendo faculdade. E o pior, o casamento iria acontecer logo depois da formatura, ou seja, em janeiro. E ainda tinha mais. As duas famílias, a do Roberto e da noiva, eram famílias ricas, da alta sociedade, como se diz. Olha, eu fiquei tão triste, mesmo ainda sem saber se aquilo era verdade ou não. Mas alguma coisa lá dentro me dizia que sim, que havia essa possibilidade, porque era uma coisa tão comum. Fiquei realmente desiludida da vida, porque eu sabia que não tinha a menor chance de construir uma história ao lado daquele rapaz. E se ele já estava programado para casar com outro, então nem se fala. Além de ser muito pobre, eu vinha de uma família desestruturada, sem a menor. Quando conversei com ele, ele não negou que tinha uma noiva. Foi sincero comigo o tempo todo. Mas deu a entender que não gostava dela. Que só iria se casar por causa daquela história de famílias de bem, famílias ricas, né? A família fazia questão, a outra família também. Resumo, apesar de tudo, a gente acabou se envolvendo. Até porque ele confessou que tinha se encantado comigo e ele parecia tão sincero. Quando ele falou aquilo, aí não teve jeito. Como não me entregar, meu Deus, de corpo e alma? Sendo que eu também tinha me apaixonado. Mergulhei de cabeça naquele amor. Mesmo sabendo que chegaria um dia em que ele iria embora, se afastaria de mim, se casaria com a outra. Se bem que ele mesmo falou que, quando chegasse o Natal, iria viajar lá para a casa dos pais e ter uma conversa séria com eles, se aconselhar, dizer que eu era o seu verdadeiro amor. Ele prometeu que faria isso. Mas sabe, foi uma promessa que ele fez, mas na qual eu não acreditei muito. Não que eu achasse que ele fosse pouco sincero, que ele estivesse sendo falso, não. Eu senti nos seus olhos que ele me amava. E não era pouco. Mas eu não fiquei pensando muito naquilo, porque a gente sabe como são essas coisas. Ele poderia muito bem mudar de ideia quando estivesse lá com a noiva. As coisas mudam. Então tratei apenas de aproveitar aqueles poucos meses que tínhamos para ser feliz. Não pensei em nada que pudesse dar errado. Tratei de focar na minha felicidade, por aquele tempinho que eu tinha, que era tão pouco. Decidi fechar os olhos e seguir em frente. E foi assim que fiz. Fui vivendo um dia de cada vez, como se não houvesse amanhã. Faltavam 5 meses para o Natal. E era como se aquele sonho de ter me tornado rainha dos estudantes tivesse continuado, porque eu continuava feliz. Eu como se fosse a verdadeira Cinderela. Continuaria vivendo aquele meu conto de fadas, pelo menos por mais 5 meses. Lembro que um dia marcamos um encontro perto da casa onde ele morava, com mais 3 ou 4 colegas da faculdade. Ficamos sentados assim num banquinho de praça que tinha em frente. E a gente conversou tanto nesse dia, mas tanto. Eu lhe falei dos meus sonhos de fazer medicina, de ser uma médica, de cuidar de crianças. Falei também da minha mãe, da saudade que eu sentia dela.
de toda a falta que ela me fazia. Enquanto eu falava, ele me olhava assim de um jeito tão terno. Até que de repente, do nada, o tempo mudou e começou a se armar um temporal. Sem ter onde nos escondermos, ele então me convidou para entrar na casa onde ele morava. Falou que ia preparar um café para a gente ficar ali se aquecer. Eu aceitei aquele convite, até porque já tinha entrado ali, às vezes tinha algum colega dele, às vezes dois, o pessoal estudando. E resolvi entrar, até porque realmente estava começando mais uma chuva, armando um temporal. E foi o que fizemos. A gente entrou. A pedido dele, eu fui atrás. Sabe, eu me recusava a pensar no futuro. Eu não queria saber depois daqueles 5 meses. Eu só queria saber do momento presente, porque era só aquilo que eu tinha. Eu não poderia abdicar do meu presente, que era tão pouquinho, tão... sabendo que no futuro não teria nada. E foi então que fizemos o amor mais lindo desse mundo. Acho que nunca ninguém fez um amor tão lindo, tão gostoso, tão maravilhoso quanto nós fizemos aquele dia. Repito, eu me recusava a pensar no futuro. Não queria. Como se fosse algo proibido para mim. De modo que procurava pensar apenas no momento presente. Tratava de aproveitar aquela felicidade toda que me era proporcionada, mas que tinha uma data limite, mesmo sabendo que nessa data a felicidade iria embora junto com ele. E provavelmente nunca mais voltássemos a nos ver. Sabe aquele poema que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure? Era mais ou menos assim que a gente vivia e que eu pensava. É tudo que eu tenho, meu Deus. Vai acabar daqui a pouco, mas é tudo que eu tenho. Olha, depois daquele dia, nos víamos com mais frequência e tudo passou a ser ainda mais intenso. Até que o nosso lindo sonho de amor foi interrompido. Quando chegou o Natal. Meu amor partiu. Lá para a cidade dele. Para a casa dos pais. Onde sua noiva o esperava. Com muitos beijos, abraços, juras de amor. Aquela que tinha todo o direito de tê-lo como seu legítimo esposo. Não sei de onde saíram tantas lágrimas para que eu conseguisse chorar tanto. Enquanto ela se casaria, eu fiquei apenas com as lembranças do amor mais lindo que podia acontecer entre duas pessoas. No dia em que ele partiu, a minha carruagem virou abóbora e acabou-se o que era doce. Foi o fim do meu conto de fadas. O que eu não sabia, no entanto, era que o fruto do nosso amor já crescia aqui dentro do meu ventre. O Roberto nem imaginava que quando partiu, deixaria um pedacinho dele aqui comigo para sempre. Na verdade, nem eu imaginava. Só descobri a gravidez quando já estava no 3º mês de gestação. Por conta da gravidez, perdi um emprego, pois não permitiram que eu continuasse trabalhando na Santa Casa. Sem contar que eu tive de ouvir muito desaforo, muita censura, inclusive por parte dos meus próprios irmãos.
Eu me senti tão envergonhada. Eu me senti tão humilhada. A minha barriga crescendo. Eu tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas, porque parece que o mundo todo me condenava. Que eu tinha cometido um crime. Quando todo crime que eu estava cometendo era gerar um filho do homem que eu mais amava nesse mundo. Se hoje em dia não é fácil para uma mulher ser mãe solteira, imagine naquela época. A única que me estendeu a mão foi mais uma vez a minha irmã mais velha. Eu não esperava outra coisa dela, porque ela sempre foi a minha segunda mãe. Minha mãezinha querida, já que a primeira eu havia perdido. Eu então me tranquei dentro de casa, não saía pra rua. Repito, eu tinha vergonha até de gente que não me conhecia. Se me olhasse, eu não queria ver nem falar com ninguém. Quando alguém aparecia em casa, eu me escondia. Só chorava. Ao mesmo tempo em que bordava o enxoval do meu bebê. Depois que ele partiu lá para a cidade dele, nunca mais tive notícias do meu amado. Mas depois, com o tempo, provavelmente já devia ter se casado, devia ter se formado também. Tudo realmente não passava de um lindo sonho do qual fui obrigada a despertar. Mais do que isso, encarar a dura realidade que agora me mostrava, ou se mostrava à minha frente. Eu amava tanto esse meu bebê. Eu amava tanto meu filho, já antes de ver a carinha dele, que passei a dedicar minha vida toda a ele. Mesmo assim, só eu sei o quanto foi difícil. Não tive um pré-natal. Me dói dizer isso, mas cheguei a passar fome. Sofri, chorei. Fui tão humilhada. Sem contar a infelicidade de não ter o pai do meu filho ali pertinho de mim. Mas não dizem que Deus é pai? Passei por tudo. Dei à luz uma menininha linda, forte, saudável, o retrato do pai. Minha irmã esteve ao meu lado o tempo todo, só ela. E eu digo que devo minha vida a esta mulher, que, repito, foi minha segunda mãe. Mais do que mãe, foi tudo para mim. Tudo dela, ela dividiu comigo. Como eu queria, meu Deus, que o Roberto estivesse ali comigo para conhecer o fruto do nosso amor. Ele nem sabia que eu tinha engravidado. Então, de que jeito? E numa daquelas horas, já devia estar casado, morando junto com aquela noiva, Até que um dia aconteceu uma coisa assim, estranha, porque fazia tanto tempo que eu não via ninguém ali daquele meio. Um amigo dele veio à minha casa. Eu nem sabia como ele tinha me encontrado. Pois chegou esse amigo e veio atrás de mim. E ele veio justamente para saber da menina. Mas da minha filha? Mas como assim? Como que você... Para minha surpresa, ele me contou coisas que não sei como não caí dura ali. Sabe aquilo que você não imagina? Sabe quando você pensa num destino? Ele me contou, por exemplo, que o Roberto não tinha se casado. Não. Você só pode estar brincando. Não estou brincando, estou falando sério. Ele não se casou. Olha,
me deu um lampejo. Só Deus sabe como eu me senti naquela hora. Lhe contei então sobre a minha vontade de ir embora com a minha filha para outro lugar. Eu queria trabalhar, organizar a minha vida. E também não tinha desistido ainda daquele meu sonho de me tornar médica pediatra. Eu queria cuidar só de criancinha, era meu sonho. Você ainda gosta do Roberto? Ele me perguntou. Vou amar esse homem para sempre. Só que não tem esperança, mesmo depois de você dizer que ele não se casou, né? Porque tanta coisa que já nos separou e que... Ele fez uma cara, assim, enfim. Se despediu e se foi. Enquanto eu tratei de seguir a minha vida. Mas agora com aquela coisa na cabeça, aquela esperança, meu Deus, eu pensando que ele estava casado. Será que isso é algum sinal de Deus de que eu vou... Já então eu me condenava por estar pensando naquilo, sabe? O que adianta criar uma esperança que, no fundo, a gente sabe que não. Até que pouco de um mês depois, recebi outra visita, essa ainda mais inesperada. Meu Deus, eu estava toda desarrumada, cabelo todo despenteado. Eu estava dando de mamar para minha filha quando bateram a porta. E quando abri aquela porta, eu não sei como não caí duro no chão. Quase desabei com a minha pequena nos braços. Porque era ele. Era o Roberto. Era o meu príncipe encantado. Me olhando com aquele sorriso terno no rosto. Olhando para nossa filha nos meus braços. Exatamente aquela carinha de que eu me lembrava de tanto tempo atrás, quando eu contei a ele o meu sonho de ser médica, e ele ficou me olhando assim, em silêncio. Não esqueço as coisas que ele me falou, suas primeiras palavras. Sabe por que eu vim aqui? Porque eu vim te buscar. Eu não sabia da existência da nossa filha. Jamais podia imaginar, mas... Você deixa eu ver um pouquinho? Deixa pegar no colo. Meu Deus, como ela é linda. Eu não sabia se ria ou se chorava. Só sei dizer que me invadiu um turbilhão que me consumiu por inteiro. Ele me disse que sua mãe tinha ficado feliz quando soube da netinha, que era, aliás, a primeira neta, já que ela só tinha netos. Você sabe quem foi que me contou? Foi ele, o Ronaldo. O amigo dele, aquele que estiver em minha casa, que contou para ele. Aí descobriu, não sei de que jeito, e escreveu uma carta contando tudo o que estava acontecendo, inclusive da minha filha. Olha, se não fosse esse rapaz, eu com certeza jamais tivesse tomado conhecimento que havíamos tido uma filha. E pelo seu sorriso, pelas lágrimas que brotaram dos seus olhos, ele devia estar feliz demais, tanto que ainda acrescentou: minha filha, meu Deus do céu, minha filha, eu vou fazer de tudo por ela e por você. Por favor, me perdoa por tudo o que eu te fiz sofrer. Eu sei que não foi por querer, mas eu nunca imaginei que você estivesse grávida. Foi um momento tão sublime. Porque Deus tinha já no passado me presenteado e agora me devolvido o presente mais terno do mundo, que era o homem que eu amava. E a partir daquele dia, para minha alegria,
minha vida, eu acho que não preciso nem dizer, né? Mudou completamente, de um dia para o outro. Aliás, de um segundo para o outro. Quando abri aquela porta e toda desmazelada, descabelada, com minha filhinha nos braços, dando de mamar, eu dou de cara com o homem da minha vida. Que eu pensei que nunca mais tivesse a oportunidade de ser meu. Algum tempo depois, casamos, fomos morar lá, onde moram seus pais, tudo com apoio e a bênção da família, que me recebeu também. Eu sinceramente, quando imaginava o pai e a mãe do Roberto, eu acho que era o meu maior entrave, porque eu imaginava que eles fossem me receber muito mal, ou que não quisessem saber de mim. Foi justamente o contrário. Tivemos outros filhos e pudemos dar a todos um verdadeiro lar. Infelizmente, meu sonho de vida não pude concretizar. Não pude entrar na escola de medicina. Mas fiz outra coisa que é tão maravilhosa quanto essa. Me dediquei apenas à minha casa, meu marido, meus filhos, minha família. Mas pude, pelo menos, fazer o papel de orientadora e companheira de um grande engenheiro que realizou coisas grandiosas, além de ser um marido maravilhoso e um pai adorável. Não pude realizar o sonho de cursar medicina, mas nossa filha realizou. Eu não pude realizar, mas ela realizou por mim. E quer saber? Eu nunca pressionei, nem dei a entender. Não, ela decidiu sozinha que queria ser médica. E foi nesse momento que eu pensei, não pude, mas ela vai poder. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Minha sogra, antes de partir, dizia que não desejava outra esposa para o seu filho. Que não queria outra nora que não fosse eu. Imagine. Quanta surpresa nessa minha vida, meu Deus. Tudo foi exatamente o contrário do que eu imaginava. Ela vivia dizendo: eu era a mulher que ela queria, que ela sempre soube que o faria feliz. Acabei me tornando também amiga da sua ex-noiva, por incrível que pareça. Porque ela acabou se casando com um amigo do Roberto. Hoje, não vou falar aqui a nossa idade, mas a gente, todos nós, né? Estamos bem velhinhos. Mas ainda nos amamos com a mesma intensidade. Talvez sejamos até mais apaixonados do que naquela época. Sempre contei essa história aos meus filhos. Pedi a eles que fossem homens de verdade, de bem, que seguissem sempre o exemplo do pai. Enquanto escrevo essa história, as lágrimas brotam dos meus olhos sem que eu consiga pará-las. Escorrem pelo meu rosto e molham a folha do papel. Mas são lágrimas de felicidade. Sei que ao lado do meu marido vivia a mais linda história de amor. Um verdadeiro conto de fadas. Tem pessoas que passam pelo mundo sem ter a sorte, o privilégio de achar o verdadeiro amor. Pois eu tive. Eu tive tudo o que pedi a Deus. Houve um momento da minha vida, entre o comecinho e o segmento da minha história, que foi triste, porque eu pensei que estava abandonada, que não teria capacidade de me encontrar novamente com aquele que era o homem da minha vida. Mas não é que deu tudo certo, por incrível que pareça. Ele não se casou. Ele descobriu, através de um amigo, que eu tinha ficado grávida. E então ele me procurou. E o final dessa história foi que a minha carruagem não se tornou uma abóbora. E eu continuei feliz. E vou ser feliz até meu último suspiro. Desse verdadeiro conto de fadas que se tornou a minha vida.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you think of me too. Spending my time. A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em 2 edições diárias, a primeira às 8h30 e a segunda às 11 horas da manhã. Se você tem alguma história de amor que gostaria de contar, através desse espaço da música da minha vida, escreva e mande por e-mail, sempre com um telefone para contato com a produção. E aí mande por e-mail renatogaúcho@renatogaúcho.com.br.